E hoje o incomum é você ter essa vida financeira planejada. Porque o homem, naturalmente, ele é imediatista, mas as recompensas costumam ser colhidas no longo prazo. O que vai te dar dinheiro no empreendedorismo é você abrir um negócio e vai passar 2 anos até chegar no break-even, aí vai recuperar o dinheiro que você investiu em 3, e o negócio vai te tornar rico, sei lá, em 5, 10 anos. Não vai acontecer da noite pro dia. E o Nubank tá fazendo 10 anos. Então tem muito mais coisa no bastidor do que quando o cartão explodiu, você viu, nossa, que bacana isso aqui. Não foi do nada, já tem uma década de que eles estão nessa estrada. E você comentou, Carlos, de como o brasileiro ele é imediatista até na hora de resgatar os investimentos, né? Você falou, poxa, o prazo ali está em torno de 2 anos. Nós passamos a fase da conscientização. Tem um trabalho muito importante feito por mim, por vocês, por todos que fazem parte do Grupo Primo, todos os influenciadores. Esse agito que nós fizemos no mundo da mídia, levando a educação financeira, fez com que as pessoas hoje chegassem a uma condição de consciência. Está endividada, a pessoa sabe que está endividada porque comprou muito a prazo, porque não teve uma reserva de emergências, porque confiou demais num cenário otimista, não confiou numa mudança de cenário quando vira um governo, quando vira uma moeda, enfim. A pessoa tem consciência do porquê do problema. Ela não consegue mudar. Eu percebi, principalmente nos tempos de curso online, que oferecer um bom conhecimento impacta uma parte do público. Tem um público que é autodidata, é quem vai comprar um curso seu, quem vai ler um livro meu, quem vai assistir um evento, participar de uma palestra. Esse que vai buscar conhecimento, ele tem uma probabilidade de mudança muito maior do que aquele que é impactado indiretamente por uma notícia, um artigo. Dos que vão buscar informação, os que são efetivamente autodidatas, que leem e colocam em prática, ouvem e saem fazendo, são a menor parte. Vamos citar uns 20%. Então, a nossa capacidade de transformação exige que a gente impacte várias vezes o mesmo público para tentar aumentar a chance de convencimento, ou talvez a gente nunca consiga alcançar um público que simplesmente não dá atenção para a oportunidade da informação. O que está faltando além da educação financeira, que já existe generalizada na mídia, que já é presente nas escolas, né? Pena que começou junto com a pandemia, o assunto ficou meio diluído, aí meio por trás da cortina, mas as escolas já têm educação financeira. O que está faltando é a capacidade do público entender quais são os grandes obstáculos dentro, vamos dizer, da própria pessoa. Mas a gente percebeu que falta ainda o brasileiro tirar, né, a educação do papel, ou seja, saber a regra de ouro, né, gastar menos do que ganha. Poxa, eu imagino que todo mundo saiba. O ponto é, por que isso não se torna realidade, transformação na vida das pessoas? Ela quer ter uma vida melhor, mas ela segue modelos de uma sociedade que está muito endividada. Então, puxa, cheguei à vida adulta, estou casando, a família quer que eu tenha uma casa própria, vou buscar casa própria onde? No banco, vê o financiamento, vê um limite de financiar até 30% da minha renda na prestação. Eu acabo seguindo modelos que são os modelos que todo mundo segue, numa sociedade em que 80% das famílias estão endividadas. Não é possível que esse modelo vá funcionar. Então, acho que o grande desafio é convencer as pessoas a seguir um modelo totalmente diferente da média. E isso significa agir de uma maneira diferente do que papai e mamãe esperam, do que o vizinho cobra, do que o compadre que dá o tapinha nas costas celebra, carro novo, tênis bacana, celular, relógio e tal. Então esse convite para uma vida diferente significa um convite para vencer o status. Vencer o status é complicado numa sociedade que tem um histórico de pobreza. Porque acho que todos nós aqui temos uma origem que, puxa, papai teve menos condições que a gente, vovô menos ainda, e a gente quer mostrar para a sociedade que a gente está evoluindo. Como as pessoas não valorizam no Brasil diplomas, conquistas imateriais, a gente usa as conquistas materiais para simbolizar as conquistas. Então o jovem tem pressa para ter o celular da moda, o tênis da moda, não tão jovem já quer ter um carro bacana, não tão jovem também quer ter uma casa própria. São mais que o Instagram também, né? E foto, ostentação. Exato. Então, e esse mesmo jovem, quando fala, puxa, cansei do Brasil, vai morar fora, ele vai morar num porão, vai morar num barco, vai morar numa Kombi, né? Ele fala, porque longe da sociedade ele tem um comportamento que permite a ele rumos diferentes, mas imerso na sociedade dele, ele titubeia, porque ele não tem referências. Então, aí entra a questão do planejamento, que é, de repente, buscar referências para alguém que fala, tem uma estratégia, mas eu vou acompanhar a sua estratégia. Eu tenho a orientação, mas ao longo do processo você vai se ver diante de uma decisão difícil e pegar todo o dinheiro que você tem, todos os 20 mil ou 200 mil reais que você tem, tirar da poupança e pôr no CDB, que tem imposto, que vai ter uma relação bancária diferente, mas eu tô aqui para dizer que você está no caminho certo.
Então falta um pouco dessa convicção e confiança para que a educação financeira vire inteligência financeira e se torne prática no dia a dia das pessoas, como se tornaram práticas, por exemplo, hábitos de exercício saudáveis. Alguns anos atrás, era um negócio, todo mundo lá na moda, né? Queria dar uma orientação, o que você faz, o que você não faz. Alguns se machucaram, outros não. As pessoas aprenderam a buscar o profissional correto, adotar uma política, uma rotina correta e hoje praticam exercícios saudáveis. Com a alimentação, a mesma coisa. Acho que a educação financeira está vivendo talvez o fim de uma moda, e daqui para frente tem a consolidação de uma maneira de pensar própria do que precisa ser pensado para ter uma vida financeira mais equilibrada. Eu ia falar que isso é tipo dieta, né? O povo, geralmente, eles querem fazer a mesma coisa e resolver o problema. Eles não entendem que eles têm que fazer coisas extraordinárias para resolver um problema que é extraordinário. Não adianta tirar Não adianta você fingir que vai acontecer uma coisa surreal, que você vai arranjar dinheiro do nada. Você vai ter que fazer coisas que vão além daquilo que você já fazia, né? Do que trabalhar, do que, deixar de comprar alguma coisa. Você vai ter que sacrificar. Mas imagino que deve ser muito mais difícil para quem tem problemas mesmo de se endividar. É uma coisa mais compulsiva. Que é difícil você... Geralmente o pessoal que se endividou porque tá vivendo acima do que pode. Uhum. Então isso envolve descer um degrau, né? E é fácil, nesse caso é o contrário da escada no mundo real, que é difícil subir, é fácil descer. Agora, na vida financeira é fácil começar a gastar mais e é complicado esse primeiro corte. Eu até notei aqui quando você diz sobre família. Porque se alguém tenta mudar essa dinâmica numa casa que tem 4 pessoas e só um tá atento ao problema, ele vira o chato, né? É o cara que manda pagar a luz, é o cara que fala pro pessoal economizar água, é o cara que, fala, olha, em vez de viajar pra tal canto, é pro outro. Então lá atrás, quando eu comecei a investir o nosso dinheiro, todo mês eu sentava junto com a Malu, depois a gente passou um pouco mais isso, pra mostrar pra onde estava indo o dinheiro e quanto que ele tava rendendo. Pra ela ver, nossa, então o sacrifício que a gente faz é em prol de um ganho maior no futuro. Ela ficava alinhada comigo. Aí os meus amigos falavam, nossa, como é que sua esposa topa economizar? Eu falava, eu tô mostrando o que tá acontecendo. Então era muito diferente ter 2 pessoas com a mesma visão, ao contrário de 2 pessoas que estão brigando porque uma não sabe o que a outra tá querendo fazer, né? No fundo tem uma recompensa que tá ficando clara pro casal. A recompensa clara também. faz com que você tenha o sentimento de... você preenche aquela necessidade. A gente erra por... A compulsão vem da necessidade de recompensa. Seja na alimentação, seja no dinheiro. A gente tá errando porque minha família merece, eu mereço, eu trabalho muito, enfim, e a pessoa perde a consciência mesmo porque ela tá buscando inconscientemente a recompensa. Mas aí já saindo da parte das dívidas, vocês fizeram a intervenção no cara, ele tava lá com uma vida realmente desregrada, ele se organizou, agora ele não tem dívidas e já consegue algum tipo de poupança. Qual seria o próximo passo? Eu acho assim, a questão do brasileiro aprender a investir, né? Acho que a gente tá falando assim, primeiro poupar. Saiu do endividamento, começa a poupar, para depois investir. Essas coisas coexistem, poupar e investir? Sim, entendemos que coexistem. E aí a fórmula importante para poder investir bem é primeiramente, fazer o seu colchão de segurança ali. Eu até prefiro chamar de colchão de segurança, porque esse colchão de segurança ele serve sim como uma reserva para cobrir emergências, mitigar riscos, que são coisas que a gente não controla, mas também para aproveitar oportunidades. Quando você tem uma oportunidade de comprar algo que talvez você não conseguisse, com nível de desconto, obter, investindo em termos de rentabilidade, ótimo, use o seu colchão. De quanto tem que ser esse colchão? Aí realmente varia bastante, sei lá, de repente 3, 6, a depender da função que a pessoa tenha, a renda que ela tenha, pode ser até menor, ou o risco que ela tem de eventualmente perder a renda, de repente fazer uma reserva ali de 12 meses, Então isso é o que todo mundo conhece, eu diria, porque a gente bate bastante nessa tecla. Agora, o que o Gustavo trouxe, que aí falta no brasileiro, e esse é o maior desafio, que é a visão de longo prazo. O brasileiro ele investe de forma curto-prazista. Recentemente, a gente teve a pesquisa Ambima 2023. Se você olhar ali o prazo de investimento do brasileiro, entre colocar o dinheiro e resgatar, nós estamos falando em menos de 2 anos. E se a gente está vivendo mais, vai ser muito difícil, se a gente continuar nessa toada, não vai mudar aquele número do 1%. Vou trazer uma curiosidade aqui. Você sabe que o INSS... O benefício pago pelo INSS, a média, tem ficado em torno de R$ 2.500 por mês. Isso é pouco? É muito? Sabe que eu não sei? Porque se você olha para uma outra perspectiva que não vou discutir aqui se a Previdência vai manter ou não, mas o fato é,
R$ 2.500 dos 65 anos até 90, 95, uma expectativa de vida que a gente vai ter, que dinheiro que eu teria que guardar para ter R$ 2.500 por mês por 30, 35 anos? Se não fizer essa conta, eu posso aqui colocar um range, né, que vai ser de R$500 mil a R$800 mil. Então, uma perspectiva, né, uma forma de você olhar os R$ 2.500, o benefício do INSS, é falar, eu estou economizando, né, do meu capital próprio R$500 mil. Então, não é pouco. Agora, o fato é, o brasileiro ele só está contando com os R$ 2.500. Isso é insuficiente. Então, numa estratégia de investimento, fez o curto prazo, vai direto para o longo prazo, né? Quanto mais tempo você tem, poxa, menor vai ser esse seu esforço para construir o capital que vai te dar condição de lá na frente ter a independência, né? Não dá, é fato, para a gente contar com o Estado. A partir daí, você trabalha a diversificação, o médio prazo. Então, acho que a grande celeuma que a gente vive, a grande dificuldade que a gente vive é sair dessa visão de apenas 2 anos para conseguir chegar no longo prazo. E onde que o brasileiro acaba errando? Ele pensa ao longo prazo, normalmente, em construção de capital valor. Eu quero ter 1 milhão, quero ter 500 mil, 1,5 milhão. Agora, será que isso é suficiente para fazer frente ao que você precisa de renda ao longo do tempo? Foi aí que a gente montou, né, a estratégia com a curva de vitalidade, que ela te mostra como lidar com dinheiro no dia a dia, porém sem perder o foco, que é a renda que você precisa ter ou preservar para manter esse seu padrão de vida na sua longevidade. E aí o cálculo ele não tem que ser feito em capital, né, em valor acumulado, mas ele tem que ser feito em renda. E quando a gente faz isso, a gente se surpreende, como eu imagino que a maioria se surpreende quando eu falo que o INSS está economizando R$500 mil do seu patrimônio, porque a gente faz a conta na renda e não a conta dos 500 mil. Para muita gente que está pensando em acumular 500 mil e achar que vai ser suficiente, definitivamente não vai. Então a curva de vitalidade financeira, que é uma forma, né, da pessoa poder medir isso, é o que norteia a maneira como a gente trabalha o planejamento financeiro. Porque quando você coloca na curva, você vê exatamente os gaps. E é em cima desses gaps que aí a gente começa a fazer as correções. Para quem não conhece, a curva de vitalidade financeira nada mais é do que uma simulação do quanto você tem que poupar por mês ao longo do tempo para acumular um patrimônio X, que para nós não é importante, mas principalmente quanto que você gastará desse patrimônio após a acumulação para você garantir um padrão de vida interessante. Aí você trabalha as diversas variáveis. Eu preciso do aumento de renda, eu posso poupar mais, menos. E tudo isso tem um aspecto racional que a maioria das pessoas não tem. Acho que todo mundo sabe que tem que poupar para o futuro. Todo mundo sabe que na atual condição o futuro vai ser difícil. Como que a gente trabalha o emocional para trazer para as pessoas uma disciplina de poupança? Tem um trabalho do planejador que é o de arrancar da pessoa os sonhos que ela tem. Por isso que eu comentei no começo das simulações que ela faz, né? Porque ela está simulando não só a independência financeira, mas os outros sonhos que ela quer conquistar. Se eu sei o que a pessoa quer, ela quer viajar todo ano, ela quer reformar a casa a cada 3, 4 anos, quer trocar de carro a cada 3, 4 anos, eu quero trazer para a vida da pessoa os sonhos e ao fazer isso, o dinheiro fica curto. Eu convido a pessoa a ter aquele enxugamento que eu comentei agora há pouco. Olha, você vai ter que ajustar seu estilo de vida. Por que esse sacrifício? Porque você vai ter muitas recompensas de curto, médio e longo prazo. Então, quanto mais sonhos a pessoa está construindo, menor é a probabilidade dela sucumbir ao consumismo. O que é consumismo? Tirando as questões, os casos patológicos, que é talvez algo entre 15% e 20% dos casos, patológico. Procura uma terapia, talvez tomar um medicamento para controlar a sua ansiedade. Mas os 80% mais dos casos são pessoas que simplesmente estão procurando recompensas. A vida está corrida, a vida está difícil, eu mal tenho tempo no meu relacionamento, eu preciso de um presente. E a pessoa vai estar adquirindo coisas que, eu preciso dar um presente para a pessoa que eu amo, eu preciso garantir um conforto para meus filhos, eu preciso ter uma casa que eu consiga receber as pessoas. Sim, a pessoa está certa. Mas quanto maior a certeza que ela vai conquistar algo muito interessante a curto, médio e longo prazo, sonhos interessantes, menor vai ser a propensão da pessoa exagerar no que ela acha que merece. Ela vai manter uma disciplina maior porque ela está acolhendo, ela está sendo acompanhada e a plataforma está mostrando para ela que, poxa, parabéns, você está 100% da meta, 99%, ajusta aos pouquinhos. É esse aspecto psicológico que faz com que eu consiga garantir no longo prazo aquela disciplina que a maioria das pessoas perde.
perde por quê? Porque o lado instintivo do cérebro está falando, ó, tá faltando recompensa na sua vida. Para de pensar no futuro, que pode ser que você não chegue lá. E nesse sentido, o nosso cérebro é muito mais inteligente do que a nossa racionalidade. Pode ser que a gente não chegue lá. Então, o que o nosso cérebro nos impõe? Recompensas de curto prazo. Se um bom planejamento inclui qualidade de vida, né, a casa é um pouco mais simples, mas você tem muito mais lazer, eu estou driblando esse aspecto instintivo do meu cérebro de me jogar no consumismo e invalidar meus planos de longo prazo.